Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para a sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Espelhos de Parede é uma história assustadora sobre uma adolescente que adorava ver seu reflexo no espelho, mesmo à noite. Roseli era como qualquer outra adolescente. Ela adorava se olhar no espelho. Na parede de seu quarto havia um pequeno espelho oval e ela passava horas olhando seu próprio reflexo nele. Às vezes ela usava o espelho para se maquiar. Em outras ocasiões, ela ficava na frente dele para escovar os cabelos. Frequentemente, ela só o usava para verificar e se convencer de que ainda era atraente. No entanto, todas as noites, antes de ir para a cama, ela tirava o espelho da parede e o colocava virado para baixo no chão. Ela não conseguia explicar, mas odiava ver reflexo no espelho no escuro. Isso a assustou. Talvez ela tivesse com medo do que ela poderia encontrar olhando para dentro do espelho. Uma noite, no final de outubro, seus pais saíram, deixando-a sozinha em casa. Ela se sentou no sofá assistindo a alguns filmes de terror ruins para passar o tempo. Por volta das 22 horas, ela começou a cochilar. Então decidiu subir e cair na cama. Ela caminhou para o quarto meio adormecida e assim que se jogou na cama, apagou. Ela não percebeu que havia esquecido de tirar o espelho da parede. Estava de frente para ela. Mais tarde naquela noite, Roseli foi acordada pelo estrondo de uma tempestade. Ela esfregou os olhos e sentou-se na cama. Estava muito escuro e não conseguia ver nada em seu quarto. Olhando para a esquerda, ela percebeu que seu espelho ainda estava na parede. De repente, houve um flash de luz e iluminou seu quarto. Olhando em seu espelho, Roseli viu algo que a assustou. Haviam 3 crianças olhando para ela. Suas peles eram pálidas como se fossem fantasmas. E os seus olhos eram completamente pretos. Ela cobriu a boca, tentando não gritar. Ela rezou para que tivesse sido apenas um pesadelo terrível ou sua imaginação invocando formas na escuridão. Houve outro clarão de relâmpago. Dessa vez, não havia nada no espelho, apenas seu próprio reflexo. Suspirando de alívio, ela fechou os olhos e deitou-se no travesseiro. Roseli dormiu até às 10 horas da manhã. Quando ela acordou, a tempestade ainda estava caindo lá fora. Ela sentia uma dor insuportável na sua coxa esquerda. Quando ela enrolou a perna da calça para ver o que a estava machucando, ela encontrou um corte em sua coxa de 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de profundidade. Estava fresco e ainda sangrando. Ela não tinha ideia do que tinha causado isso. Estremecendo de dor, ela tropeçou para fora da cama e tentou se levantar. Com o canto do olho, ela viu algo em seu espelho. Havia uma mensagem rabiscada com sangue em que dizia: "Sentimos falta de ver você dormir à noite." Roseli gritou e caiu de costas na cama. A voz de uma criança explicou em sua mente: "Não grite, isso machuca nossos ouvidos." Ela cobriu a boca e olhou ao redor do quarto. Não havia ninguém por perto. Ela pegou o telefone e ligou para sua melhor amiga Dália. "Alô?", disse Dália. "Graças a Deus você respondeu", disse Roseli. "Aconteceu uma coisa, Dália. Não posso explicar agora,
mas estou com medo. Posso ir à sua casa? Meus pais ainda não chegaram em casa, embora tenham me dito que não iam demorar. Por favor. Claro, respondeu Dália. Obrigada. Estarei aí em 5 minutos. Quando Roseli desligou, ela olhou para o espelho novamente. A mensagem se foi. Foi como se as palavras tivessem sido apagadas. Parecia intocado, como se nada tivesse sido escrito lá. Ela desceu correndo as escadas e saiu pela porta da frente sem parar até chegar a Dália. Roseli bateu na porta da amiga. Assim que Dália abriu, Roseli correu para dentro. Tremendo de medo, ela mostrou a Dália as feridas abertas em sua perna e contou tudo o que havia acontecido. Dália estava sem palavras. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Você vai dormir aqui esta noite, certo? Roseli consentiu. As duas garotas passaram o resto do dia assistindo filmes e jogando no GameCube. Naquela noite, as duas adormeceram na cama de Dália por volta da meia-noite. Horas depois, Roseli acordou com a perna queimando e a boca com sede. Ela saiu da cama e foi até a cozinha pegar um copo d'água. No corredor, havia um grande espelho pendurado na parede sobre uma mesa de centro. Ela tentou não olhar para ele, mas algo a puxou. O que ela viu a perturbou. No espelho, havia 12 crianças. Elas tinham peles claras e olhos pretos, assim como os outros. Ela correu para a cozinha e tentou tirar a horrível imagem de sua mente. Só então, ela notou um espelho antigo na parede, acima da pia. Incapaz de resistir, ela olhou para ele. Refletida no espelho, ela viu seus próprios pais. Suas peles eram de um branco pálido e seus olhos eram negros como breu. Eles pareciam mortos. Mamãe, papai! Ela engasgou. Ela recuou lentamente e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela escorregou em uma poça d'água e caiu para trás, batendo a cabeça na mesa. E ela desmaiou. Lá em cima, Dália acordou de repente e olhou em volta. Quando ela viu que Roseli estava desaparecida, ela foi procurá-la. Quando ela se aproximou da porta da cozinha, Dália ficou horrorizada ao ver o corpo ensanguentado de sua amiga deitada no chão imóvel. Ela empurrou a porta e gritou. O corpo ensanguentado de Roseli estava esparramado no chão da cozinha. Ela estava nua e coberta da cabeça aos pés com arranhões sangrentos. Em seu peito, arranhado em sua carne, estavam as palavras: ela pertence a nós agora. Dália recuou de terror. Ela olhou para o espelho acima da pia e viu algo que a fez fugir da cozinha. Ela viu 3 crianças de pele branca olhando para ela com os olhos negros. E no espelho, escritas com sangue, estavam as palavras: você é a próxima. Dália gritou e correu. Pegando o telefone, ela chamou a polícia. Logo 2 policiais chegaram à sua casa. A escrita no espelho havia desaparecido. Eles encontraram o corpo de Roseli deitado no chão. Dália estava caída em um canto, com os braços segurando os joelhos e resmungando para si mesma. O que aconteceu aqui? Perguntou um dos policiais. Os espelhos, murmurou Dália. Os espelhos? Ele perguntou. Eles vivem nos espelhos, respondeu Dália. Quem vive nos espelhos? Ele perguntou. Eles, ela gritou. À noite eles nos observam. A polícia não acreditou na história de Dália. Quando eles revistaram a casa de Roseli, eles encontraram os corpos mutilados de seus pais. Ponderando a cena horrível, a polícia tentou descobrir exatamente o que havia acontecido. A teoria que surgiu
foi que Roseli provavelmente enlouqueceu. Ela deve ter assassinado os próprios pais, disseram, e depois tirou a sua própria vida. A polícia rapidamente encerrou o caso, rotulando-o de assassinato-suicídio. Eles levaram os cadáveres de Roseli e seus pais ao necrotério para uma autópsia. Eles algemaram Dália e disseram que a levaria à delegacia para um interrogatório. Quando eles estavam saindo, Dália olhou para o espelho mais uma vez. No espelho ela viu Roseli com o rosto pálido e os olhos enegrecidos olhando para ela. "Eu sou a próxima", ela murmurou enquanto a polícia a levava. "Boa noite." Nossos agradecimentos especiais a Tiffany S. Duarte, autora do conto Espelhos de Parede.